E aí, turma? Então, vamos usar essa ferramenta para darmos continuidade aos nossos estudos, tá? Então, hoje vai ser um vídeo, mas eu vou seguir a mesma metodologia dos nossos encontros lá na plataforma do Google Meet, beleza? Então, hoje, na verdade, eu quero reforçar, eu quero trazer aqui algumas contribuições importantes para a nossa C1. Então, a C1 do segundo trimestre, lógico. Então, eu vou estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre os principais temas que com certeza podem cair na nossa prova. Então se liga aí, não perde nenhum momento desse vídeo e você também vai poder ficar com ele, né, disponível aí para poder assistir naqueles momentos que antecedem a prova para você arrasar e tirar um 4. Você já sabe que a nossa meta é essa, 4, é nota máxima, beleza? Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, pegar aqui meus lápis, aliás, né? Lembrar que a nossa prova começa com um tema, aliás, ela tem, né, por base um tema muito importante para a geografia, que é a demografia. Vamos começar por aí. Então, essa área ou sub-área da geografia que estuda a população é uma área assim que eu peço muita atenção de vocês. Por quê? Porque é um tema que está sempre caindo nos vestibulares, seja o Enem ou os outros principais vestibulares do nosso país. Por que, professor, você está falando isso? Porque é um tema que ele é muito amplo. Então ele consegue abranger temas que vão desde temas sociais até temas econômicos, né? E nós temos, na verdade, desdobramentos muito atuais. Gente, então é impossível falar de demografia e não pensar, né, na atualidade. Pensar em refugiados, crise dos refugiados, não pensar na Primavera Árabe, não pensar na Síria, né, o que está acontecendo com a Síria, não lembrar das imagens que viralizaram na internet, como o garoto Ayla e Omra, né? Um destes foi encontrado, né, nos escombros da sua casa, depois de um bombardeio na Síria, e aí quando retirado dos escombros com vida, mas bem ferido, e colocado lá na ambulância, um fotógrafo fez esse registro e essa foto viralizou, representando claramente a agressividade com que essas ações acontecem lá na Síria, né? E o outro foi o garoto que foi encontrado morto na praia da Turquia e foi pego, né, por um policial. E essa imagem, esse vídeo também viraliza na internet. Então a gente não pode deixar, né, passar alguns pontos como esse. Um outro ponto também muito importante quando eu penso em população e eu penso nesse movimento, eu penso nos fluxos, né, nesses fluxos migratórios, eu penso em refugiados, não posso esquecer os venezuelanos que chegam no Brasil, né, que chegaram no Brasil e tiveram, em alguns momentos, uma chegada bem tensa, né, em algumas fronteiras aqui do nosso país. A chegada desses venezuelanos foi muito tensa. Mas nós temos também que pensar, ou lembrar, né, uma dica importante quando a gente fala de refugiados é que geralmente os refugiados eles migram para as regiões do entorno. Então aquilo que é mais próximo, de onde eles estão mais próximos, eles terminam migrando para ali. Por quê? Por uma questão muito óbvia. O refugiado é uma pessoa que está fugindo de alguma situação adversa, que compromete inclusive a sua vida. Então ele geralmente ele termina fugindo sem muitas condições, sem muitas estruturas. Então não esqueça disso. Mas nós precisamos lembrar, reforçar, exercitar, revisar até a prova conceitos muito importantes. São conceitos básicos, mas que vocês não vão esquecer. Lembra que a gente falou sobre a diferença entre imigrante e migrante? Falamos também sobre o conceito, né, o que é um emigrante e um refugiado. Esse nosso vídeo, na verdade, são dicas para a nossa prova. E dicas que você vai levar para a sua vida e para o vestibular, tenho certeza, tá? Gente, a gente não vai esquecer, né? Lembra lá da dica que eu trouxe do jantar, né? Então aqui, ó, imigrante é aquela pessoa que chega. Então, vou colocar aqui, aquele que chega. É o imigrante. E o emigrante, professor? Emigrante é aquele
que sai. Então, eu sou emigrante de algum lugar e imigrante em outro, porque eu estou saindo de um lugar, mas eu estou chegando em outro. Gente, essas questões de emigrante e imigrante, elas têm, como eu tenho falado desde o início da nossa aula agora, eu tenho falado muito disso porque isso é muito atual e está acontecendo muito no mundo, né? A gente tem escutado falar sobre o muro, né, que Donald Trump tem feito, tem tentado construir, separando fisicamente o México dos Estados Unidos. Então ele quer sim barrar a chegada desses imigrantes mexicanos, né? Mas para os mexicanos, as pessoas que saem são os imigrantes, mas os Estados Unidos não quer isso, né? Então está fechando as fronteiras e muito mais além, né? Tem muitas questões políticas envolvidas nisso também, nessas decisões. Mas o que eu quero que você não esqueça na prova, um conceito muito básico que vai te ajudar a interpretar as questões. Gente, a gente vai trabalhar muito com isso. Interpretação de texto, interpretação de questão. Não adianta aluno aprender conteúdo e chegar no Enem e não saber interpretar texto. Então, gente, leiam com atenção todos os textos que tem na sua prova. E eu estou me referindo de textos verbais e não verbais, certo? Então, aproveita tudo isso que a gente está colocando na prova. São os chamados facilitadores. Então, já sabemos, imigrante, aquele que chega, emigrante, aquele que sai. E por último, nós temos aqui os refugiados. Então, ó, é uma pessoa forçada a migrar. Então, é uma pessoa forçada a migrar. Quais são os motivos? Geralmente, os motivos podem ser de ordem religiosa, de ordem política, pode ser simplesmente uma guerra, mas também pode ser uma questão ambiental. Por que não falar de ordem econômica? Gente, então é o seguinte, pensa direitinho, com muita calma, lê tua prova, lê o texto, vê o que o texto está te dizendo. E quando eu falo em refugiado, eu tenho que entender em qual contexto ele está fugindo, em qual contexto ele está buscando refúgio em outro país, em outro lugar, tá? Então aqui, ó, é uma pessoa forçada a migrar, então ela tem que sair do seu lugar. Pode ser por uma perseguição religiosa, simplesmente porque não estão aceitando a sua religião naquele território e estão pagando com a vida. Geralmente isso acontece muito com os chamados grupos radicais. Os grupos radicais que não aceitam, né, essas outras religiões terminam perseguindo essas demais religiões e você termina tendo que fugir, tendo que pedir refúgio em outros lugares, porque senão você termina morrendo. Então, nós temos sim refugiados de cunho religioso. Também temos por questões políticas, né? A Síria é um exemplo muito claro disso, onde nós temos uma guerra civil acontecendo desde 2011, fruto da Primavera Árabe. Recadinho rápido, Primavera Árabe, movimento que começa, né? Ele inicia ali no norte da África e vai se espalhando, vai brotando, né? Nos países do norte da África. População versus governo, a população não aceita mais o regime ditatorial e na Síria não foi diferente. 40 anos já a família Assad. Então a população se volta contra essa família que está no governo e termina gerando, né, dando aí ênfase a essa guerra civil. Então, por ordem política, as pessoas terminam fugindo, mas eu também posso falar por uma guerra, pode ser qualquer tipo de guerra, ou também essa própria guerra da Síria que eu falei. Existe também o refugiado ambiental. Então não esquece, também a natureza termina forçando as pessoas a migrarem, né? Então, um vulcão que entrou em erupção, um terremoto que acabou de acontecer, um tsunami que atingiu alguma área litorânea, tudo isso pode sim, uma barragem, né? Aí não foi um fator natural nem ambiental, foi um fator antrópico, né? Um erro antrópico, um erro aí do homem, mas termina alagando tudo, então as pessoas terminam tendo que migrar, sendo forçadas a migrar, né? E também forçada a migrar por motivos econômicos. Geralmente, se o seu país sofre uma crise e a coisa está
é desestabilizada, as pessoas terminam sendo forçadas a migrar dali. Então, refugiado, sempre você deve associar a essa pessoa que é forçada a migrar. Muita atenção, muita atenção. Hora do post-it. Não esquece, quando falar de refugiado, gente, é impossível, impossível você não associar, você não lembrar das ações de um órgão chamado Acnur. Professor, e esse órgão? De onde ele veio? Acnur veio da ONU. Significa, em português, significa Alto Comissionário das Nações Unidas para as questões dos refugiados. Então, a Acnur, ela tem buscado apoio, né, internacional na questão dos refugiados, buscando apoio nesses países, né, a abertura de alguns países para que recebam essas pessoas que estão precisando migrar, que estão sendo forçadas a migrar, ok? Então, não esquece da ação do Acnur, Alto Comissionário das Nações Unidas para a questão dos refugiados, tá? É um órgão que tem ganho destaque a nível global. Então, não esquece dele na hora lá da tua prova. Deixa eu ver aqui o tempo que nós temos. Ah, ótimo. Vamos continuar. Então, inicialmente, a gente não pode esquecer dessas questões aí que envolvem demografia. Quando eu penso ainda, pensando em questões mais gerais, demografia, e quando eu penso nas perspectivas da população mundial, um relatóriozinho chamado Perspectivas da População Mundial, chamado PPM, ele revelou o seguinte, olha o que o PPM revelou. Nos países ricos, nós temos uma baixa natalidade. Países ricos, certo? Consequentemente, uma baixa natalidade, uma baixa taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade, para quem não está lembrado, é o número de filhos por mulher. Então, é uma média feita, pegam todas as mulheres em idade fértil e dividem pela quantidade de bebês, né? E aí eles vão ver uma média. Então, taxa de fecundidade fala muito sobre as condições socioeconômicas do país. Muito. Então, o que o PPM, Relatório da Perspectiva da População Mundial, revelou foi que em países ricos, baixa natalidade, baixa taxa de fecundidade. Isso está resultando, não sei se o vermelho vai aparecer aí, vamos ver. Isso está resultando na diminuição da taxa de crescimento vegetativo. Apareceu ali, ó. Pronto, boa. Quando eu reduzo a natalidade e reduzo a taxa de fecundidade, eu reduzo, consequentemente, a taxa de crescimento vegetativo. Professor, mas eu não lembro o que é taxa de crescimento vegetativo. Muito simples. Eu vou diminuir a taxa de mortalidade pela taxa de natalidade. Eu vejo quantas pessoas morreram e vejo quantas pessoas nasceram. Essa taxa de crescimento vegetativo, ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for negativa, minha população decresceu. Se ela for positiva, minha população cresceu. Então, nos países ricos, a taxa de crescimento vegetativo, ela chega próximo a ser uma taxa negativa. Às vezes, ela não é negativa, ela foge desse padrão, porque esses países ricos recebem muitos imigrantes. Tá? Então, muito cuidado com o contexto da questão. Estados Unidos, por exemplo, é um dos países que não sofre com essa taxa negativa. A sua taxa é sempre positiva por conta do alto índice de imigrantes que chega lá nos Estados Unidos. Essa ideia do melhor lugar, essa ideia do topo, né, da economia mundial, traz para os Estados Unidos um efeito que é a chegada desses imigrantes, né? Então, chegada dos imigrantes. Então, gente, mas aí países da Europa que passaram por crises recentemente, crises econômicas, sofreram sim com essa taxa de crescimento vegetativo negativa.
Aí nós tivemos, como eu já falei para você na nossa revisão, isso aqui, ó, resultou numa matéria jornalística publicada na capa da revista Newsweek, chamada Baby Bust. Eita, professor, eu não lembro. Lembro que o senhor falou disso aí, mas eu não estou lembrado do que é. Sumiço de bebês. Os bebês estavam desaparecendo desses países. E qual é a consequência disso? Se os bebês desaparecem e eu tenho minha taxa de crescimento vegetativa negativa, o resultado disso aqui, ó, é um desequilíbrio na pirâmide etária. Todo mundo lembra o que é pirâmide etária, né? Pirâmide etária é aquele gráficozinho onde eu vou exibir, né? Pirâmide etária, vamos colocar aqui, ó. Pirâmide etária é um gráfico onde ele é dividido por gênero. Então, de um lado eu vou ter homem, do outro lado eu vou ter mulher. E aí ele ainda se subdivide, né, nas faixas etárias. Então, aqui crianças, aqui jovens e adultos. E aqui em cima eu vou ter a população idosa. Então, a minha pirâmide etária, quando a sua base está muito estreita, quando eu diminuo muito a taxa de natalidade ou fecundidade, automaticamente eu posso ter um desequilíbrio na pirâmide etária. Porque aí é um país rico, a qualidade de vida, olha, é boa, então o topo da pirâmide vai ser muito largo. Tem uma grande quantidade de idosos, poucos nascimentos, o que vai gerar poucas pessoas trabalhando, pouca arrecadação de imposto, e isso aqui, esse desequilíbrio na pirâmide etária, vai gerar um problema na previdência. Então, gente, não esquece disso, porque isso está na nossa prova. Não esquece, tá? Vou apagar isso aqui. A gente não precisa disso, a gente já sabe. Então, foca nesses três conceitos: imigrante, emigrante, refugiado. Não esquece disso. Lembra que refugiado ele pode ter várias origens, né? vários motivos, aliás, para esse refúgio, para essa força, né? Quando você é forçado a migrar. Lembra com muito carinho, lembra aqui, ó, vou até colocar aqui um coração. Lembra com muito carinho do Acnur. Não esquece esse órgão, tá? Alto Comissionário das Nações Unidas para os Refugiados, que está aí lutando no mundo, buscando apoio para essas pessoas que estão buscando refúgio. E pensando aqui no relatório, vou colocar aqui, relatório da perspectiva da população mundial, ele revela que nos países ricos, baixa taxa de natalidade, baixa taxa de fecundidade, gera uma taxa de crescimento vegetativo negativa, o que pode resultar no baby bust, o sumiço dos bebês. Este sumiço dos bebês desequilibra a pirâmide etária. Professor, tudo bem, eu entendi. Deixa eu apagar essa parte aqui de cima. Eu entendi, beleza, como acontece nos países ricos, né? O PPM está falando aí dos países ricos, eu entendi, beleza. E nos países pobres, o PPM não falou nada? Falou. Olha aqui o que ele disse, ó. PPM, vamos colocar aqui agora, países pobres. Sabe o que o PPM diz? Que nos países pobres acontece o inverso. Igual a alta taxa de natalidade, alta taxa de fecundidade, automaticamente gera uma taxa de crescimento vegetativo positiva, e a este fenômeno da alta taxa de natalidade e alta taxa de fecundidade
em países pobres, o PPM, Relatório da Perspectiva da População Mundial, está dizendo, sabe o quê? E aqui, ó, nós estamos aumentando os bolsões de miséria. Bolsões de miséria. Aí, qual é o resultado disso? O resultado disso, olha, é o aumento da população abaixo, vivendo, né, abaixo da linha da pobreza. Então tá aí, ó. Matei mais uma questão da prova e eu tô ligado. Então tá aí, gente, ó. O PPM mostrou qual é o cenário nos países ricos. Eu já entendi. Tô relax, vou acertar lá na prova. Mas ele também mostra o cenário nos países pobres. E nos países pobres é exatamente o inverso do que está acontecendo nos países ricos. Enquanto aqui eu tenho baixa natalidade, baixa taxa de fecundidade, nos países pobres eu tenho alta taxa de natalidade, alta taxa de fecundidade. Isso gera uma taxa de crescimento vegetativo positiva. A população desses países está crescendo naturalmente, tá? E aí, o resultado disso, esse crescimento natural, aumenta os chamados bolsões de miséria, que são o quê? População vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso é um problema. Problema porque nós temos um sistema econômico, financeiro, né, o sistema capitalista, que termina, essas pessoas elas não têm muitas possibilidades, não se abrem muitas possibilidades para que essas pessoas evoluam economicamente falando, se desenvolvam socioeconomicamente falando. Então, a tendência dessas pessoas é se tornarem cada vez mais pobres, por conta de uma acumulação primitiva, né? Então a gente já tem, hoje, melhor, a gente tem consciência de que esse sistema capitalista não permite com facilidade que essa população saia dessa condição. Então por isso que a ONU, por isso que esses órgãos se preocupam com essa população e sempre está estudando e emitindo esses relatórios. Beleza? Espero que vocês não tenham dúvidas até aqui, né? Já tivemos alguns encontros falando exatamente desse mesmo conteúdo. Espero que vocês não tenham. Bom, gente, então, entendida essa parte aí, inicial, falando de demografia, já matamos aí, opa, 3/4 da nossa prova a gente já matou. E a gente vai matar o resto agora. Vou apagar. Hora do print, ó. Hora de fazer o print. E eu aqui fazendo pose para vocês. Essa aqui eu fico melhor. Print aí, ó. Gente, então é isso. Não perde, assiste o vídeo. Se ficou com dúvida, assiste de novo, tá? Já que talvez a gente não tenha encontro até a prova, se a gente não tiver, então assiste de novo o vídeo. Não perde, a hora de se preparar é agora. A hora de tirar o 4 é agora. Nós temos uma meta a bater. A meta é 4. É nota máxima. Beleza? Então, eu não espero menos do que isso de vocês. Vamos lá. Apagar aqui. Vou apagar aqui também. E vamos falar de um outro tema que também está na prova, que também já revisamos, e eu vou dar aqueles últimos detalhes, aquelas últimas dicas. Vamos lá. Vamos falar agora de Brasil. Brasil. Ô Brasilzão. Brasil, um país desigual. Eita, a gente já viu isso? Já. Já vimos. Ó, Brasil, um país desigual. Lembra que nós vimos um vídeo da dona Lindalva? Aquela mulher que tinha que escolher ou comprar sandália ou comprar comida. E ela preferia comprar comida e pegava um prego, colocava na sandália e saia andando. E ela fala de outras coisas, né? Estou só lembrando isso aí. Da dona Lindalva, mas nós também assistimos um vídeo, uma reportagem sobre a vida de uma milionária. Lembra? Era a reportagem do programa, acho que era da Record, não me recordo muito bem,
mas era a emissora, né? Mas a reportagem falava disso, de uma mulher que fazia compras, que tinha uma vida totalmente pautada no luxo, né? Motorista e um monte de funcionárias, e chega um cara vendendo joias, umas joias que até vocês disseram que não era bonita, e ela pagou assim dinheiro de um carro ali naquelas joias, pagando com uma tranquilidade, uma coisa assim que ao nosso olhar era uma futilidade, né? Bom, então é um país desigual? Sim, nós já sabemos disso, né? Não tem como negar. Então aqui, olha, um país desigual. Mas eu quero falar das desigualdades regionais. Quero focar nisso, tá? E quando eu falo em desigualdade regional, eu tenho que lembrar que, historicamente falando, o nosso país é desigual. Desde quando se colonizou, né? Porque a elite, né, essa classe mais nobre portuguesa, foi para o sul do país, foi para a região de Minas, onde eles encontraram bastante ouro. E na região nordeste ficam as famílias mais pobres, ficam os escravos que haviam fugido, ficam os indígenas também que haviam fugido. Então, no Nordeste fica historicamente uma população mais carente. E se a gente avança na história, chega para 1929, 1930, quando o país se transforma num país urbano industrial, mas eu estou falando de um país, mas só se urbanizou inicialmente uma região, que foi a região Sudeste. A elite cafeeira, no comando de Getúlio Vargas, investe em urbanização e industrialização. Enquanto isso, o norte e nordeste do país estava de uma forma ainda bem atrasada. Foi preciso muito tempo para que fossem feitos investimentos infraestruturais no Nordeste, para que as indústrias começassem a praticar um movimento de descentralização industrial. Então, durante muito tempo, eu posso falar aqui, ó, uma concentração industrial na região Sudeste. Esse foi um dos principais fatores, vou colocar aqui uma estrelinha, para a saída durante muito tempo. Isso aqui resultou na saída de nordestinos para São Paulo. E esse movimento, ele fica muito marcado, ele fica muito representado nas artes, né? Muitos artistas representaram isso em música, em quadros, em telas, né? Essas pinturas. O Cândido Portinari faz isso. Então, é preciso você entender, essa saída dos nordestinos para São Paulo, ela acontece dentro de um contexto, né, de concentração industrial da região sudeste. Mas esse cenário ele muda um pouco. Aqui, ó, no século XXI, século XXI, mas eu vou colocar assim, finalzinho do século XX, início do século XXI, nós temos um desenvolvimento, eu posso colocar, um desenvolvimento do norte e nordeste. Principalmente com alguns órgãos, como a Sudan e a Sudene. Sudan, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, esses dois órgãos, criados pelo governo, tinham a função de desenvolver essas duas regiões, atrasadas historicamente falando. Então, entre século XX e século XXI, nós temos aí o desenvolvimento do Norte e Nordeste, e o resultado disso foi a desconcentração industrial. Então, nós começamos a assistir o quê?
as indústrias migrando para o Nordeste, migrando para o Norte, a criação da Zona Franca de Manaus. Então, gente, muito cuidado. Interpretem as imagens, interpretem os textos, leiam a prova com calma. São apenas 4 questões, tem tempo de sobra para vocês fazerem a prova. E eu desejo a vocês uma excelente prova. Eu não vou desejar boa sorte, porque ninguém vai precisar de sorte. Vocês estão aptos, vocês sabem do conteúdo e eu estou apostando muito na turma. E já disse, né? Nota máxima para todos. Gente, então, até a nossa próxima aula. Forte abraço.